A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A sutileza da espiritualidade holística. Texto áureo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Leitura bíblica em classe, João capítulo 14, versos de 4 ao 6. A espiritualidade holística é uma mistura da filosofia pós-moderna com o misticismo oriental. A palavra holismo vem de holos, que tem origem no grego clássico e pode ser traduzida por inteiro, global, o todo, completo. O conceito de holismo e filosofia holística teve início na Grécia Antiga, mas o termo só foi utilizado dessa forma em 1927 pelo sul-africano Jan Christian Smuts, na obra Holismo e Evolução. Sendo assim, o holismo e a filosofia holística podem ser definidos como uma forma de ver o mundo e a si mesmo de uma forma integral, na qual todos os seres estão interligados em conexão. Não há nada isolado. Ao realizar uma análise para detectar um problema, segundo a visão holística, é preciso fazer uma análise sistêmica de toda a estrutura, já que, mesmo que cada peça de um sistema possua características próprias, cada parte forma um só organismo. Esse discurso globalista e pluralista, e sobretudo espiritualista, tem atraído o interesse de grandes líderes mundiais, inclusive de muitos cristãos. Em resumo, o holismo tem todas as configurações de uma religião pagã. Para eles, a humanidade faz parte da natureza, que por sua vez faz parte do universo, que por sua vez faz parte de uma realidade espiritual maior. Ao invés de crer em Deus, creem na natureza. Ao invés de aceitar um Salvador, acreditam na possibilidade de uma harmonização entre a mente e a natureza. Rejeitam a ideia de um Deus pessoal e criador, para crerem em supostas forças fluídicas que povoam o universo. Na espiritualidade holística, há lugar para todas as crenças e filosofias humanas, menos para os princípios cristãos, sendo, portanto, mais uma enganação de Satanás neste tempo do fim. Ponto de número 1, o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, verso 1. A incessante busca do coração humano pelo sagrado precisa ser orientada pela Bíblia. Do contrário, poderá se tornar numa perigosa brecha espiritual. Quando o apóstolo Paulo visitou Atenas, o centro cultural da Grécia, encontrou altares dedicados a todas as espécies de deuses. Nem a cultura, nem a filosofia, nem a inteligência foram suficientes para satisfazer a fome espiritual dos corações atenienses, numa demonstração clara de que todos os homens são irremediavelmente religiosos e, não sabendo exatamente a quem adorar, fizeram um altar ao Deus desconhecido. E foi a partir deste altar anônimo que Paulo sabiamente apresentou-lhes o Deus verdadeiro, Deus e os deuses. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos 17 e 16. O apóstolo se sentia agitado no íntimo por ver a grande extensão da idolatria ateniense. Pausânias diz-nos que a cidade de Atenas contava com mais imagens de escultura do que todas as demais cidades gregas juntamente consideradas. Plínio asseverou que no tempo de Nero, Atenas estava ornamentada por mais de 30 mil estátuas públicas, além de imensa multidão de esculturas particulares nas casas dos cidadãos. Petrônio disse que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Cada templo, cada portão, cada pórtico, cada edifício tinha suas divindades protetoras. Referindo-se ao excessivo número de estátuas existentes em Atenas, G.S. Davis, em seu livro Paulo na Grécia, diz: dentre esse número, a esmagadora maioria se compunha de estátuas de deuses e semideuses ou heróis. Em certa rua, defronte de cada edifício, havia uma coluna quadrada com um busto do deus Hermes. Uma outra rua, chamada Rua dos Tripés, estava ladeada de tripés dedicados aos vencedores dos Jogos Nacionais Helênicos, cada um dos quais continha alguma inscrição em honra a alguma divindade. Cada portão e pórtico tinha o seu próprio deus protetor.
Cada rua, cada praça e, na realidade, cada habitação de qualquer espécie tinha o seu respectivo santuário. Um poeta romano observou amargurado que em Atenas era mais fácil encontrar deuses do que homens. Xenofonte disse acerca de Atenas: o lugar inteiro é um altar e a cidade inteira é um sacrifício e uma oferta aos deuses. Esse estado de cegueira espiritual ainda é prevalecente em nossos dias. Milhares de pessoas servem e adoram a deuses falsos. São pessoas incautas que não sabem lidar com suas carências espirituais. Quando tentam preencher o seu vazio espiritual, vem Satanás com seu misticismo e com suas falsas promessas de paz e desvia-os em direção ao sincretismo religioso e à idolatria. A falsa espiritualidade holística é um desses desvios. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Ponto de número 2. A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O antigo paganismo. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir, e não encobrais. Dizei, tomada é a Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão seus ídolos, e caídos estão seus deuses. Jeremias 50, verso 2. A adoração falsa esteve presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azerá como deuses principais. No antigo Egito, com seus muitos deuses. Na Babilônia, que adorava Merodach. Em Éfeso, que adorava a deusa Diana, e etc. A lista é extensa, contudo convém dizer que o paganismo nunca mudou. É sempre o mesmo em todos os tempos e lugares. Muda-se os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, trata-se do mesmo engano de Satanás. Para combatermos o paganismo em seus múltiplos formatos, só precisamos usar uma arma, a verdade. A palavra de Deus é suficientemente poderosa para neutralizar todos os sofismas de Satanás, conforme ensinou Paulo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, segundo aos Coríntios 10, verso 4 e 5. O misticismo oriental. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versos 5 e 6. A chamada espiritualidade holística apareceu nas últimas 2 décadas aqui no Ocidente, como sendo uma nova filosofia de vida, porém não se trata de nada novo. É apenas mais um formato do antigo misticismo oriental, carregado de afirmações insustentáveis e de teorias abstratas que se opõem às verdades da Bíblia. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda e até mesmo nos currículos escolares. A filosofia holística é uma combinação de crenças tiradas do hinduísmo, budismo e taoísmo, todas igualmente opostas à fé cristã. Paulo escreveu: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2, verso 8. Ponto de número 3. O fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal. A espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. O divino, o humano e a natureza formam uma única peça existencial. É uma espécie de panteísmo. O misticismo oriental sempre esteve ligado às filosofias humanísticas, que desconsideram a realidade do pecado, que negam a necessidade de um salvador pessoal e que não admite a crença num Deus pessoal. Para eles, só existe um poder fluídico e etéreo, uma energia cósmica que permeia todo o universo. Ao contrário de tudo isto, a Bíblia nos mostra a terrível realidade do pecado, nos apresenta o Salvador Jesus Cristo como único mediador entre Deus e o homem, e revela o caráter do Deus único e verdadeiro como um ser divino e pessoal que é capaz de relacionar com o homem como um pai se relaciona com seu filho, conforme lemos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama:
Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, versos 6 e 7. Não há uma verdade factual. A espiritualidade holística não reconhece uma verdade absoluta, factual. Ou seja, se não há um Deus pessoal, também não há nenhuma verdade absoluta. Em vez disso, eles dizem que existem verdades, cada um tem a sua, algo semelhante ao relativismo. De acordo com o relativismo, cada ser humano possui a sua verdade, cada ser humano tem o direito de defender a sua verdade, cada ser humano deve ser respeitado dentro de seu ponto de vista, porque ninguém está errado. Existem apenas maneiras diferentes de se entender a verdade. Dessa forma, as expressões de Jesus Cristo, eu sou a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará, não pode ser considerada verdadeira. Os adeptos dessa corrente filosófica defendem que a verdade tem vários formatos e está presente em todas as religiões do mundo. Eles ignoram o que a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Mas a Bíblia diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, segundo aos Coríntios 5:9. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2:5. Ponto de número 4, a espiritualidade holística e a Bíblia. O problema do pecado. Todas as religiões falsas cometem o erro de acreditarem que o homem é naturalmente bom e que o seu aperfeiçoamento ocorre a partir de seus esforços pessoais, por meio de um processo evolutivo mental. Para eles não existe pecado, nem natureza pecaminosa. Algo totalmente contrário aos ensinos da Bíblia, conforme lemos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A Bíblia é bastante clara quando mostra a completa depravação da humanidade. O apóstolo Paulo foi categórico ao afirmar que os não redimidos estão mortos em seus delitos e pecados, aos Efésios 2:1. Os quais, sem salvação, andam segundo o curso deste mundo e na desobediência. E no versículo 3 dessa mesma passagem que Paulo nos dá, um panorama ainda mais completo do estado dos homens, enquanto estes não conhecem o Senhor e andam em seus próprios caminhos. Escreveu Paulo, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, aos Efésios 2:3. Em todas essas passagens, a intenção de Paulo é apenas uma, descrever o estado de separação entre o homem e Deus. As palavras do apóstolo são diretas e não podem ser entendidas como querem os defensores da espiritualidade holística. Não há temor de Deus no homem não regenerado, Romanos 3:18. Antes de sermos resgatados por Cristo, éramos todos inimigos de Deus, Romanos 5, verso 8 e verso 10. Éramos estranhos e inimigos no entendimento, conforme lemos. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Romanos 7:5. Todos estes textos apontam para a realidade do pecado, a fim de que os homens compreendam a necessidade de um Salvador. Um Salvador pessoal. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1:15. Enquanto os defensores da espiritualidade holística se esforçam inutilmente para serem os seus próprios salvadores, a Bíblia anuncia a manifestação do Salvador perfeito. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, aos Hebreus 7:25. Vamos para a conclusão. Vimos que a nova espiritualidade, ou a espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo,
conhecê-las e até mesmo dominá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Então eles negam a Cristo. A espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove um culto falso e, portanto, uma falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, não anuncia a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Portanto, deve ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus Cristo. Sejamos firmes, diretos na pregação do Evangelho, da cruz como instrumento de salvação, do sangue como elemento remidor e purificador de todo o pecado. Fora de Jesus Cristo não há salvação. O caminho é Ele. Ele é a verdade absoluta de Deus e por Ele os homens recebem vida e vida para sempre. Que Deus nos abençoe a todos. Amém e amém.